OCP da DBOCM. O intuito desse podcast é trazer e reconhecer nossos alunos, mentorados, que passaram em alguma prova de certificação ou conquistaram uma certificação dos produtos Oracle. Oracle Database, Oracle Cloud, né? O pessoal que conquistou, por exemplo, a primeira prova 082, a certificação OCP Oracle Database, ou o pessoal que conquistou a segunda prova 083, conquistando assim a certificação OCP. E hoje nós vamos ter mais um convidado, ele que é nosso mentorado, é o Tércio, e ele passou na prova 082, a primeira prova da certificação OCP de Oracle Database. Então vamos trazer o Tércio aqui, conversar um pouquinho com ele, vamos ver aí como é que foi esse período de estudo, o que o Tércio faz, qual que vai ser o objetivo dele daqui para frente. Vamos conhecer um pouquinho do Tércio então. Fala, Tércio. Boa tarde, tudo bem? Ou boa noite, tudo bem? Tudo bom, Osvaldo? Tudo bem? Uma satisfação enorme aí poder estar conversando com você esse momento aí, viu? Opa, eu gosto sempre de começar as conversas no seguinte, eu acho que nunca é demais. Parabéns, mais uma vez, por ter passado na prova. Nós sabemos que Obrigado. não é uma prova fácil, exige dedicação do pessoal, né? Estudo, comprometimento, e aí o resultado depois vem, e para você veio também. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado aí, Osvaldo. Você sabe que você é uma das pessoas que fez parte aí dessa conquista aí, né? Obrigado. É isso aí. Tércio, e o pessoal quer saber algumas informações do Tércio, quer saber um pouquinho do que é o Tércio, mas eu queria saber uma coisa em particular, para eu não errar, caso eu precise falar. Seu sobrenome é Tércio Haring, qual que é a origem? Então, o nome é Ering, a pronúncia mesmo, né? Porque em cima desse A aí tem uma trema, então fica com a pronúncia de Ering. Né? Então, é Tércio Ering. A origem é suíça aí, tem um parentesco na Ó, Suíça ali, né? Bem distante, viu? legal, Já quero deixar bem claro que é bem distante, né? Mas dessa é a origem aí, a pronúncia é Ering. legal, show de bola então, bacana. Vamos lá então, Tércio, para começar. Quem que é o Tércio? O que o Tércio faz hoje? De onde você fala? Qual que é a sua cidade, estado? Fala um pouquinho aí, pessoal, quem que é o Tércio? Quem quiser fazer alguma pergunta também depois sobre a prova, sobre o processo da prova, fica à vontade nos canais, está sendo transmitido nesse momento em algumas redes sociais, né, inclusive no YouTube. Quem quiser, fica à vontade de colocar também comentários, perguntas que a gente vai respondendo. Mas, Tércio, quem que é o Tércio? Então, eu sou pai de um menino de 8 anos, sou muito feliz, né, por ser pai, uma coisa muito legal, sou casado, moro aqui em Pato Branco, no Paraná, então é totalmente fora aí do eixo Rio-São Paulo, né, completamente fora, mas esse é um pouquinho do Tércio, né, eu trabalho também no SAMU, então hoje eu sou socorrista do SAMU, né, tem uma profissão no qual eu gosto bastante, que me ajudou bastante também, viu, Oswaldo? Vou te falar que essa experiência no SAMU tem me ajudado bastante aí nessa jornada aí. E esse é um pouquinho do Tércio aí, mas se quiser fazer perguntas, fica à vontade. Maravilha. Então, assim, o Tércio hoje ele trabalha no SAMU, é uma função super importante, né? E o Tércio está estudando banco de dados Oracle e passou na primeira prova, que é a prova 082 aí para certificação ACP. E me diga uma coisa, Tércio, quanto tempo mais ou menos você está estudando banco de dados Oracle? Você começou direto com a DBOCM? Como é que você encontrou a DBOCM? Como é que você se interessou em estudar um dos componentes aí da tecnologia da informação? Então, eu tinha um amigo que, aquela visão que muitos têm, né? Eu tenho um amigo que ele ficava em casa o dia inteiro, né? De moletom e de chinela havaiana. Né? Aí eu perguntei para ele assim, poxa, você como é que faz para fazer isso aí, né? Então, de forma bem informal mesmo, brincalhão, assim, ele falou, você vai começar a trabalhar com TI e tal, né? E é interessante que eu falei assim, tá, mas TI é TI, TI tem um monte de coisa para fazer, né? O que você faria? Aí ele falou assim, ó, se eu fosse começar hoje, eu faria banco de dados, que eu acho que é o crucial, assim, é o coração das coisas, né? E aí ele me deu essa dica.
Bom, partindo dessa dica, eu até tem a tendência minha era estudar Linux, estudar Dev, né, todo mundo fala do tal do Python aí, né, o Python É, tá bombando, né, tá na então moda, eu né? até comentei isso com ele, ele virou assim, fez uma cara meio esquisita, você quer continuar fazer, faça, mas eu não aconselho você fazer isso aí. E aí ele falou, então estuda banco de dados. Bom, aí eu sentei e fiz uma breve pesquisa. Nessa pesquisa, eu vi que o banco mais usado e mais divulgado era o banco Oracle, né? Aí o segundo mais usado era também um produto da Oracle, né? Eu O falei assim, mais opa, que é. peraí, isso aí. E assim, pô, eu não queria errar, né? Já que eu vou fazer uma transição de carreira enorme, um estudo profundo, né? Que eu queria fazer alguma coisa bem profunda, bem focada, que foi uma das dicas também que ele me deu, no sentido de focar na decisão, né? Não ficar pulando de galho em galho. E aí foi o início, então, da decisão de estudar banco. Foi aí o princípio. Aí eu tive imensa luz, assim, de ter achado a DBOCM. Eu digo imensa luz, por quê? Porque uma das coisas foi alinhar os pensamentos. Eu também queria a mesma coisa que eles estavam dispostos a entregar, né? E aí, com isso, facilitou muito o processo, sabe? Eu lembro que na primeira reunião ali, na primeira call ali que eu conversando, eu ainda falei assim para ele falou que destacou a respeito da certificação, que é o que a gente hoje está falando, né? E aí eu falei assim, não, mas peraí, eu quero aprender, eu não quero só a certificação. Você tem esse produto, aprender, ou seja, você tem, eu vou sair sabendo, né, executar, não só tirar o diploma para pendurar na parede, isso é muito bonito, eu acho legal pra caramba. Porém, eu vou saber disso. Né? Aí, sim, você vai ter o conhecimento. Se você se esforçar e fizer os laboratórios, aplicar isso, você vai sair sabendo, você vai executar, você vai realmente ser um DBA, né? Aí foi assim que nós iniciamos, então, o processo com a DBOCM, entende? Legal, show de bola. O pessoal aí que, até explicar um pouquinho, pessoal que não tem conhecimento da DBOCM, a DBOCM nós temos várias plataformas de cursos e nós temos também a mentoria. A mentoria é um serviço da DBOCM que você não só contrata um curso, mas você, além do seu curso que você vai estar estudando para atingir um determinado resultado, existe um planejamento inicial, que foi o que o Tércio citou, né? Que aí nós sentamos com você e falamos o seguinte, fala, bom, qual que é o seu objetivo? Então, no caso do Tércio, era chegar na certificação, mas ele queria aprender. Ele queria principalmente absorver conteúdo e ter o conhecimento sobre isso. Então, aí foi passado aí todo para ele como é que ele poderia chegar nesse objetivo, estudando de uma determinada maneira, dentro do cronograma de estudos. Então, é dessa maneira que funciona. E antes de eu dar sequência aqui, Desculpa até te desculpa, cortar pode ainda, falar. assim, o lado muito legal que eu vejo da DBOCM é Uhum. assim, o que você quer? Ah, eu quero isso. Aí ele monta um programa, um pacote, um projeto e te auxilia nesse pacote, nesse projeto. Por exemplo, ele vê um negócio muito curioso. Eu tenho uma personalidade de tudo que eu começo eu termino, né? Mas tem pessoas ali dentro da mentoria e pessoas ao meu redor, amigos que você vai fazendo ali dentro também da comunidade, isso é muito legal também, né? Só que elas geralmente iniciam e fica muito fácil iniciar, mas depois vai perdendo o ritmo. Ou pior ainda, vai perdendo o foco, né? Por exemplo, uma das coisas que foi muito difícil para mim, eu estava estudando para 082, né? Que é a que eu certifiquei, e aí começar a bombar um monte de. Aí você começa a ver pop-ups de informações sobre inteligência artificial e banco de dados. Aí você fica É, tendido a estudar aquilo. Aí você, de repente, vem mais um pop-up, mais aquelas coisas brilhantes e maravilhosas. Estudem, cloud, que agora banco de dados tudo vai para cloud. Aí você fica pendido a estudar aquilo. O que acontece, né? Você vai acabar perdendo foco. E uma das coisas da mentoria que é muito legal, isso é muito positivo, assim, é justamente isso. Eles vão te chamar lá, vem cá, lembra daquela conversa que a gente teve? Lembra que seu projeto era esse?
ó, continua no seu caminho, a sua linha de estudo é essa, vai por aqui. E isso te ajuda. E foi das pecinhas desse quebra-cabeça aí que eu não posso deixar de destacar, que ajudou, né, nessa trajetória, nessa conquista. Maravilha, Tércio. É exatamente isso. Isso que o Tércio citou aí para nós é importantíssimo, porque você começa a estudar um determinado assunto. Hoje em dia, os algoritmos eles trabalham de uma maneira. Você vai lá, vai pesquisar um fogão no site, daqui a pouco está aparecendo anúncio de fogão em tudo quanto é lugar. Então você começa a estudar, ele vê que você está numa curva de aprendizado, ele começa a te disponibilizar vários outros tipos de assuntos. E aí a gente costuma fazer o quê? A gente realmente faz esse planejamento, né? E é muito importante quando o mentorado, quando o aluno segue esse ritmo de estudos. O Tércio foi um deles. Então ele seguiu o ritmo. Tudo bem, existe cloud, existe AI, existe várias outras ferramentas, outros componentes, outros serviços que vão aparecendo, vão agregando, né? Existem as modinhas e existe realmente o que vai dar sequência. E ele estava focado para o banco de dados Oracle. Então ele seguiu direitinho. Inclusive, até para dar um complemento, como ele passou na primeira prova, depois ele fez uma outra call de planejamento para ver qual que seria o próximo passo. Isso Então, mesmo. também foi dada uma sequência, né, Tércio? É isso aí mesmo. E isso foi também legal, porque eu aproveitei para tirar vou chamar de férias, mas eu não parei de estudar, né? Aí eu fui nesse período olhar outras coisas. Aí sim eu fui olhar a inteligência artificial, aí sim eu fui olhar cloud e tal. Porém, não foi um longo tempo, né? Aí me chamaram de novo, vamos lá, vamos sentar aqui, qual que é o planejamento? O que você quer para 2025? Como é que a gente vai poder te ajudar nesse aspecto? Olha, a gente tem essa linha, tem aquela linha, o que você quer, né? E isso é legal, porque não foi um negócio goela abaixo, né? Não foi algo imposto, no sentido de que você tem que saber, agora você fez isso, faz aquilo. Não, a plataforma realmente te dá essa liberdade pelo o nível e o números conjuntos que tem ali de caminhos, né? E esses caminhos alinhados com o meu objetivo, agora o meu objetivo é tirar 083, né? Ou seja, ser OCP mesmo, né? Então, essa call de alinhamento que tivemos ali na sequência, foi perguntado para mim até quanto tempo de prazo, né? Quanto tempo você quer para estudar, né? Quanto tempo você tem por dia, que isso foi uma coisa muito legal também. É muito desafiador estudar sozinho, né? É desafiador. Quando você estuda sem uma mentoria, por exemplo, você, além daquilo que a gente comentou, né? Desse mundo brilhante em volta, dentro da plataforma fica muito fácil, porque aí tem o caminho, a trilha mesmo que você segue na sequência, né? Com os tópicos, e isso ajuda também a seguir os tópicos passo a passo, para que você tenha sucesso, né? Não se perca nesse mundo aí da web, por exemplo, né? Com muitos conteúdos e coisa e tal. Então, isso é muito produtivo e realmente te dá resultado, traz resultado se você aplicar, né? E aí foi assim que eu determinei. Aí sentei lá, conversei, ainda fui com o Carlos, né, na época, determinamos lá, você vai estudar quanto tempo? Eu falei assim, vou estudar 1h30 toda noite. Então, eu tenho que estudar 1h30 toda noite, né? Que nem eu falei, eu sou pai de um filho de 8 anos e nessa idade é muito legal, porque eles mudam todo dia, eles têm uma coisa nova para você ver neles, né? Eu não quero perder esse espaço. Sim. Porém, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de lado o estudo. Então, dá para dividir as coisas aí, quando tem alguém ao seu lado aí te ajudando. Maravilha. E uma das coisas que você fez, Tércio, que a gente normalmente, nas causas de planejamento, a gente costuma dar esse recado para o pessoal, é o seguinte, é realmente o que você citou, o pessoal às vezes vem com aquele gás todo, eu vou estudar 4, 5 horas por dia, e depois começa a decair. Chega um momento que a pessoa está estudando 4, 5 horas por semana. Então, mantenha e tenha uma constância. Por o que você fez. Então hoje não dá para estudar 2 horas, mas eu vou estudar 1 hora, mas eu vou estudar hoje. Hoje eu vou ligar o computador e vou estudar hoje sim. E uma das coisas que eu não poderia deixar de falar aqui é o seguinte, o Tércio, além dos estudos, ele fez o quê? Ele poderia até escrever um livro, porque ele começou a fazer tanto artigo
no LinkedIn, dos assuntos que talvez ele tinha dificuldade, ele começou a estudar mais a fundo disso e começou a fazer artigos, ou seja, contribuindo com a comunidade. E também os que ele tinha, aquele know-how que ele pegou conhecimento, ele contribuiu mais ainda, porque ele continuou fazendo esses artigos. Então, Tércio, do que você falou, estudar sozinho é difícil. Estudar em grupo, com um grupo, não digo nem só de mentorados, mas com um grupo de alunos e parceiros e contribuir com os demais faz todo sentido, né? Faz todo sentido, gente. Tem um negócio muito legal que eu aprendi. Eu lembro que no começo, eu vou contar uma experiência aqui, você me fez lembrar, né? Checkpoint, né? E a gente tem lá a comunidade, o grupo do WhatsApp que a gente põe as perguntas. E aí eu comecei, pus uma pergunta, aí responderam prontamente. Pus a segunda pergunta, responderam prontamente. Legal, eu entendi o checkpoint, mas a lição maior foi, eu não tinha entendido plenamente a matéria. Ou seja, o que eu fiz nessa hora? Pô, aí eu fui incentivado a escrever um artigo a respeito disso, que é um dos aspectos da mentoria. Quando eu sentei para escrever o artigo, eu vi que realmente eu não tinha entendido. Aí fui, tem o material, né? Tem as videoaulas, tem os materiais. Sentei, analisei os materiais, revi a aula. Aí que eu fui, quando eu sentei para escrever o artigo, fotografar as telas, porque uma coisa muito legal também, que é muito incentivada, é criar o laboratório. Então, criei o laboratório, montei o laboratório, deixei tudo redondinho, comecei a fazer os testes, né? E é bem didático, é bem hands-on, assim, mão na massa mesmo, né? Então, as aulas são nesse sentido. Para que você siga as aulas, eu percebi que tinha que ser feito isso, né? E aí, quando eu fui fazendo isso, fui montando os artigos, isso eu fui internalizando. No ponto do checkpoint, que foi um dos primeiros artigos lá atrás, quando eu fiz, isso me abriu a mente. Outra coisa também que esse incentivo me deu, e foi positivo demais, foi que quando você se compromete a escrever artigos, ou seja, a sua rede já espera que você vá publicar um artigo, aquilo te incentiva a continuar estudando. Então, assim, hoje eu não vou estudar. Não, eu preciso escrever um artigo, né? No sentido de continuar fazendo. Isso, não que eu estude para escrever artigo. Não é esse o foco, tá? Esse eu não quero dizer que é isso. Uhum. Mas o artigo te impulsiona e te ajuda a você continuar com essa rotina de estudos, né? Criando uma rotina efetivamente. Então, mais outras peças que vão se montando aí nesse enorme quebra-cabeça dessa conquista, né, Oswaldo? É isso mesmo, é isso mesmo. O pessoal fica acostumado, né? Falar, poxa, e aí, cadê o artigo da semana, né? Os leitores estão esperando, pô. Porque geralmente eu publico na terça, né? Até convido o pessoal aí, Tércio DBA Oracle, né? Você pode me procurar no LinkedIn, a gente vai conversar lá, Tércio DBA Oracle. Maravilha, maravilha, Tércio. Tércio, você falou um pouquinho aí sobre a parte do, por exemplo, em relação ao checkpoint, em relação ao laboratório, né? No seu ritmo de estudos, para princípio, o objetivo é conquistar a primeira prova. Como é que você fez? Você executou os laboratórios, fez os laboratórios, focou mais na parte teórica, escreveu. Como é que foi o seu ritmo de estudo aí para chegar até o dia de você falar assim, bom, agora eu vou marcar a prova? Então, como eu não estou da área, né, gente, já fui informado aí, então para mim foi muito difícil, né, o processo para mudar o mindset mesmo. Minha mente, tive que mudar ela, né, tirar o foco, né, que a gente vê a informática de um plano de vista diferente do que eu vejo hoje, né, eu acho que eu evoluí nesse aspecto. Então, minha rotina era realmente estudar, naquela época dava para mim estudar 2 horas, né, e aí montar o laboratório, tinha o passo a passo ali que eu me comprometia a seguir e a fazer, né? E essa foi a sequência, né, que eu estabeleci. É isso que você quis saber, Oswaldo, ou não? Sim, exatamente isso. Porque o pessoal às vezes fala assim, poxa, mas como é que eu estudo, né? Alguns têm uma melhor habilidade de estudar, escrever para fixar melhor a informação. Nós temos também uma parte das aulas
entre a parte teórica e depois a parte prática. E às vezes o pessoal executa o laboratório e fica só naquilo, né? Então, assim, o importante é entender como é que funciona o laboratório e sim, fazer os laboratórios, não só pegar, por exemplo, 40 aulas daquele modo e estudar, ouvir as 40 aulas e acabou. Não, você tem que ir gradativamente. Viu a aula, já executa o laboratório para ir Isso. pegando. Então, o ritmo de criação do laboratório, que nós chamamos muito aqui, a gente gosta muito de usar a expressão a mão na massa, Aham. ajuda muito, né, Tércio? Ajuda demais, porque quando você monta o laboratório, né, efetivamente, e não foi só um que eu montei, né, porque a gente já veio com o processo ali, isso fez parte do processo de aprendizado, você montar mais de um e ter dificuldades com ele, porque eu lembro que no meio do nada eu tive um problema com conexão, e um dos pontos meus fracos é rede, por exemplo, né, eu tinha um ponto muito fraco de rede, que foi um ponto que eu precisei estudar bastante, até questão de prova, por exemplo, na minha prova, na minha avaliação, caiu 4 perguntas de rede. Eu, em conversa com outros mentorados ali, né, não só antes, mas depois também, não se cai tantas perguntas de rede assim. Das 4, eu acertei só 2, né, 2 eu errei, mas foi fundamental isso, porque se eu não tivesse tido esse problema com a rede no meu laboratório, eu não teria me aprofundado a ponto de conquistar isso, entende? Então, para mim, o laboratório foi fundamental, porque com o laboratório tem coisas nos quais você não dá atenção, porque você está assistindo, às vezes você está distraído, ou às vezes muito conforto, porque estudar em casa também tem disso, né? Você está confortável até demais, né? E isso acaba um Sim. pouco dificultando a sua absorção. Então, quando você vai executar o laboratório e aquilo não dá certo, peraí, por que não deu certo? Ah, eu não dei atenção a isso, né? Eu não dei atenção àquilo, né? Até nesse exemplo, quer ver um exemplo muito legal ali? Quando você vai executar um data pump, vai fazer um export de um data pump. E se você exportou ele, né? E aí, quando você vai exportar de novo, der o mesmo comando, ele vai dar erro. Mas por que deu erro? Peraí. Ah, é porque já tem um lá dentro, e se eu exportar com o mesmo nome, ele não subscreve. Isso não está no laboratório especificamente explicando ali, né? Na aula não está ali especificamente explicando aquilo. Mas quando você está no laboratório, fazendo 1, 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, e aí você dá aquele comando de novo, opa, aprendi uma coisa nova. Pô, legal. Mas por que ele não subscreve? Aí você vai atrás, vai pesquisar, procurar. Ah, não subscreve porque você já está fazendo um pump, né? Ou seja, está fazendo um backup. Já pensou se o backup fosse reescrevendo em cima isso você vai perder os anteriores, ou seja, você tem que ter a preocupação de trocar o nome. Então isso é muito legal, isso laboratório é essencial. Ainda mais agora que a gente está nessa era de tudo é chat GPT, né, Oswaldo? A gente vê que todo Então, mundo vai, deixa eu perguntar no chat GPT. E o chat GPT ele vai responder, mas nem tudo ele vai dar certo. Se você não tiver um laboratório, e aí? Como é que você vai realmente confirmar a informação que o chat GPT te dá? E eu vou falar uma coisa para você, Oswaldo. O chat GPT me ajudou muito, não tenho que reclamar dele. Mas ele me atrapalhou bastante também. isso é importante, isso é importante. O que o Tércio também falou é o seguinte, pessoal. O que ele fez? Ele pôs a mão na massa. Quando ele via um problema, talvez não estava nem tão explícito, né, que não fazia tanto parte daquele escopo da aula, ele ia buscar fazer consultas, inclusive no chat GPT, para ver o porquê daquilo, qual seria talvez a possível solução. Então, dentro da DBOCM, não só tecnicamente, mas por isso que o programa de mentoria também, eu posso falar porque eu já fui aluno, e ele é muito rico. O programa é o seguinte, ele vai falar também, vai ajudar muito a parte de soft skills. Então, uma das soft skills que nós normalmente gostamos e queremos que vocês, futuros profissionais de TI, vocês que já trabalham com TI, que vão trabalhar com banco de dados Oracle, com cloud, etc., foquem nisso, que é uma soft skill importante, é a resolução de problemas. Se você pegar um problema no seu dia a dia e você for lá para o chat GPT, ele pode te dar uma informação correta ou errada. Depende de como você perguntar para ele. E outra, será que se você tiver
Desculpa, se você não tiver um chat GPT, você vai conseguir resolver aquele problema? Então, o chat GPT hoje em dia, a inteligência artificial, ela ajuda muito. Porém, nós não podemos ficar reféns da inteligência artificial, né? E a resolução de problema é uma soft skill super atentada os profissionais e a gente foca realmente nisso, né? E o que você falou, Tércio, é total verdade. Você estava com problema e você correu atrás. Então isso já entra na sua soft skill de resolução de problema. E com certeza você desenvolveu isso que você talvez não tivesse ou tivesse mais fraco, correto? Correto, corretíssimo aí. É muito curioso isso. E muito legal. Eu fico orgulhoso hoje, né, da onde eu alcancei. Mas uma coisa que você tocou meu soft skill lá tem, lá no, dentro da trilha, né? Tem alguns vídeos de soft skills. Mas uma coisa muito legal também, que a cada 15 dias, né, nós temos aquela call, e aí todos os alunos se reúnem, né? E às vezes o Guilherme vai lá e conversa, trata de um assunto nesse aspecto. E aí ele trata geralmente uma soft skills ali, e aí ele dá algumas dicas nesse aspecto. Isso também é muito positivo no meu caso. Eu lembro que uma desses encontros, ele falou sobre perguntas, né? Saber fazer perguntas. Ah, como assim? Faz a pergunta. Eu estou com um erro aqui, copio o erro e ponho lá. Eles vão me responder. Realmente, eles vão te responder. Porém, é interessante e curioso que como que você fez aquela pergunta, como você chegou a fazer aquela pergunta, se você fez pesquisas antes, né? Como é que você faz pesquisas. Então, isso também faz parte da mentoria. E muita gente ali na mentoria me ajudou nesse aspecto. Uma coisa que no SAMU a gente tem bastante, que é seguir procedimentos. Então, imagina que cada um vai lá fazer um atendimento de um jeito, né? Ah, eu acho que eu vou tratar melhor o paciente desse jeito. Calma aí, não é assim não, né? Tem procedimento para você seguir. E dentro do banco de dados, você também tem lá a documentação que tem que ser seguida, né? Agora, como que faz a pesquisa dentro do documento, né? Do manual da Oracle ali? Então, isso eu não podia deixar de passar em branco, que até isso, até essas soft skills ali, de fazer perguntas e pegar na mão, e ensinar e ajudar a encontrar respostas corretas, também tem ali na mentoria, né? Não podia deixar de passar em branco aí, Oswaldo, esse ponto aí maravilhoso. Maravilha, Tércio. Show de bola. Obrigado por ter lembrado. E já que você falou de pergunta, então vamos para as perguntas, né? Mais ainda sobre a prova agora. Essa Manda prova lá. aí é 110082. Elas são 72 questões de múltipla escolha. E aí eu te falo, aí eu te pergunto duas coisas ao mesmo tempo. Como é que foi a prova? Quando você marcou a prova, e aí como é que foi o coraçãozinho, a ansiedade e tal? E a preocupação para o inglês, porque essa prova ela é em inglês. Como é que é o seu nível de inglês? Foi muito complicado falar, pô, eu vou fazer uma prova em inglês. Conta um pouquinho para nós. Então, foi difícil mesmo, tá? São 72 perguntas, eu tenho um escopo de 60%, né? Eu não, né? Então, eu tinha essa preocupação, né? Eu deveria ter marcado a prova antes, não marquei, eu marquei meio que deixei para em cima da hora. Foi ruim porque o dólar estava lá em cima, né? Então, acabei pagando caro na prova, né? Porque a prova é em inglês e é em dólar, né? Não tem como fugir. Questão do inglês. Eu acho que é fundamental o inglês, né? O inglês você tem que ter ele meio afiado, bom, o inglês bom, porque você tem que ler a documentação. A gente acabou de falar da documentação, ler a documentação e a documentação toda está em inglês, né? Eu vejo que, assim, eu tinha uma dificuldade grande com o inglês, né? Tanto é que eu estou fazendo aula particular ali para desenvolver melhor o inglês, mas é o inglês mais lido, é o inglês técnico, né? Então, não é a coisa assim, mais difícil do mundo. Se quem está assistindo aí está vendo e falando assim, então eu não tenho inglês, eu não sirvo para fazer essa prova, não sirvo para estudar banco de dados. Não é esse o caminho. Essa aí não é a maior dificuldade, não. Longe disso, né? A gente quer incentivar que realmente é possível fazer com esforço, com aplicação ali de algumas técnicas, né? Você vai conseguir conquistar. Mas é importante estudar o inglês, sim, eu recomendo. Maravilha, Terça, é isso mesmo. O pessoal às vezes fica com essa fobia, né? Falar, pô, realmente eu não tenho inglês,
não vai dar para eu fazer a prova. O profissional de TI, ele já no seu dia a dia, ele se depara com mensagens de erro em inglês, então a gente acaba desenvolvendo essa facilidade da leitura do inglês técnico. E depois, quando você começa a estudar para a prova com um material completo, com um acompanhamento correto também, você começa a colocar de lado essa dificuldade do inglês. Então você fala, poxa, o inglês não é o meu, digamos, empecilho para eu fazer essa prova, tá? O meu empecilho é se eu não correr atrás do que eu quero conquistar. Então esse é o principal, é a sua dedicação é o principal. E no dia da prova, Tércio, me diz uma coisa, como é que foi? Bateu nervoso? Conta aí, porque é uma pergunta que não se quer calar, né? Bateu nervoso sim, é uma prova até curiosamente falando, né? Você fica vigiado, né? Então a pessoa fica lá te olhando, te vendo mesmo, né? Pela câmera, você não tem chat GPT nessa hora, né? É importante destacar que não tem como você fazer perguntas, né? Eles recomendam que você até guarde o celular, né? Se caso venha a tocar o telefone, você pode ser desclassificado, né? Bom, e uma coisa muito legal que a preparação e a mentoria me ajudou muito, né, são os simulados. A gente tem alguns simulados dentro da plataforma e esses simulados me auxiliaram bastante, né, tirar aquele nervosismo, tirar aquela ansiedade, né. Eu sou concursado, né, então hoje eu sou concursado. Aquela ansiedade, isso dificulta muito, né. Eu tinha uma técnica ali para fazer, própria minha, né? Mas no dia da prova mesmo, isso bateu forte, sim, né? Te prepara para o inglês, por exemplo, que as perguntas são em inglês, então você tem um simulado ali todo em inglês, então isso auxilia demais, aí a mentoria me ajudou nesse sentido aí sim. Maravilha, Tércio. Realmente é assim, pessoal. A prova, falando um pouquinho das 082, elas são 72 questões e você tem que passar com 60% de acerto, pelo menos, né? Os simulados que o Tércio citou, nós temos lá nas nossas plataformas duas partes. Nós temos a resolução de simulados, que o instrutor vai mostrar para vocês questão a questão e dentro dessa questão alternativas. Por que essa alternativa está certa? Por que essa alternativa está errada? E além disso, um produto novo que nós lançamos no ano passado também é o simulado da prova. Então, nós temos lá questões que podem cair na prova, algumas podem ser iguais, semelhantes, né? E aí te simula o ambiente da prova. O contador, são 2 horas de prova, o número de questões, então, para você medir o seu percentual de acerto, né? Como o Tércio falou, ela é uma prova monitorada. Então, você entra numa plataforma específica da Oracle, a partir daquele momento você tem que cumprir alguns pré-requisitos, não pode ter consulta, não pode ter pessoas falando ao seu redor, nada de celular, né? Você é monitorado e ouvido também. Então é uma prova realmente que ela puxa bastante, ela pede bastante da pessoa que vai fazer. Por quê? Porque o resultado dela, quando você passa nessa prova, e principalmente depois quando você passa na segunda, você vai ter uma certificação que ela vai valer a nível internacional. Não desmerecendo diploma de faculdade que é só a nível nacional, mas a certificação ela serve para nível internacional. Então, no caso, a Oracle está batendo o carimbo, falando, ó, o cara manja desse assunto. Então, é para isso que serve a certificação. E aí, falando em sendo aprovado nessa prova, quando você termina de responder as questões, fez lá o checklist, o resultado já vem na hora lá, se você passou ou foi reprovado. E como é que foi esse momento, Tércio? Então, na hora que deu ok, ele já aparece assim. Eu confesso para você, Oswaldo, que eu acho que eu estava tão tenso, que eu levei uns 5 minutos para ler ali, porque terminou e eu olhava para a tela assim. Eu lembro que eu vi, tinha uma bolinha verde, né? Aí eu falei, ó, verde eu passei. Mas eu levei uns 5 minutos assim para mim ler efetivamente. Fiquei muito feliz, fiquei muito contente, muita ajuda, né? Então, por exemplo, uma coisa que não posso também deixar de destacar, quando a gente faz a prova, ou qualquer um dos mentorados faz a prova, a gente tem a próxima call
A gente se une todo mundo e aí começa a fazer pergunta para aquele, quantas perguntas caíram sobre rede? Caiu muita pergunta de SQL, caiu muita pergunta de SQL, como é que é? E eu lembro que isso também ajudou a mim também, sabe? Porque outros mentorados que já tinham sido aprovados recentemente ali, e eu fazendo perguntas para ele, o Laércio mesmo foi um que me ajudou nesse aspecto, né? Me deixou mais calmo, mais tranquilo. Então, essa troca de informação, sabe? Esse feedback positivo de outros ali que você acaba criando um relacionamento, isso é muito legal também, é bem positivo para o dia da aprovação. Mas foi fundamental ali, a hora que eu vi ele aprovado, sorrisão no rosto e bora para frente, né? Fiquei feliz. Dá aquela relaxada, né? Dever Sim, cumprido. legal, bem É legal isso mesmo. aí. Você citou sobre o Laércio está parabenizando aqui no LinkedIn. Beleza, o Laércio Obrigado, que é Edson. nosso. Laércio que foi nosso mentorado, aluno, hoje é nosso parceiro na DBOCM. Jean Kless também parabenizou o Tércio, é nosso aluno Obrigado. também na DBOCM, né? A galera aí parabenizando e a gente gosta de fazer festa mesmo, a gente gosta quando todo mundo passa, né? E me Legal. diz uma coisa, Tércio, depois que você passou na prova, aí pro LinkedIn, você postou lá que você passou, etc, tal. Você acha que fez sentido, melhorou bastante a visualização da sua rede profissional? Mudou alguma coisa depois que você passou nessa primeira prova? Mudou completamente, assim, sabe? Mudou completamente. Bastante gente mesmo entrou em contato, a rede mesmo, eu fico bem feliz, né? Porque justamente por causa daquilo, é um conjunto de coisas, sabe, Oswaldo? Eu não posso dizer assim, porque falar, foi uma pessoa, foi uma atitude. Não, foi um conjunto, foi um Uhum. monte de pecinhas nos quais foram se juntando e muitos amigos ali incentivando, entende? Então, não foi assim só uma atitude, né? E aí, fazendo os artigos, publicando, você vai criando laços, você vai criando relações, você vai tirando dúvidas de pessoas, com várias pessoas. E a gente é incentivado a fazer isso mesmo, é coisa que nós dessa área aí, eu já me considero dessa área, a gente não gosta muito de rede social, para ser bem honesto, né? A gente tem uma certa aversão ali, né? Porém, a gente percebe a importância disso, né? E esse pessoal é muito engajado, muito colaborativo, sabe? Sempre solícito. Então, isso foi muito legal também, assim. Mudou bastante aí minha percepção sobre rede. Aí. Bacana, bacana. Então, não só o resultado da prova, mas isso daí acabou tendo aí um efeito dominó aí de coisas boas, né? Sim. E, e agora, Tércio, para a gente estar finalizando também, eu queria. Você usa seu tempo agora aí. Se você está dando sequência já nos estudos para a próxima prova, deixar algum recado para o pessoal aí que de repente se interessa por banco de dados Oracle, que quer aprender um pouco na parte de informática. Tempo é seu aí, agora é o recadinho final. Sim, os planos é realmente continuar, eu já continuei, já iniciei, né, o processo, já comecei com RMAN, gostoso demais, viu? Muito bom. Eu tenho uma admiração grande pelo sistema, a forma como ele trabalha, sabe, a forma profissional que ele entrega, então, estou apaixonado aí por banco de dados e principalmente pela Oracle, sabe? Isso é muito legal, muito positivo. Não tenho muito o que falar para os demais. De verdade, assim, foque nos estudos, faça uma boa rotina, né, de estudos, e me chama lá no LinkedIn, com certeza a gente vai conversar bastante aí. Maravilha, Tércio. Show de bola, então. Mais uma vez aí, parabéns. Parabéns nunca é demais, né? Obrigado. Vamos para cima. Espero que logo, logo aí a gente possa se reunir novamente para a segunda prova, comemorando aí essa segunda conquista, né? E é isso aí, pessoal. Logo, logo a gente volta aí com mais um podcast OCP, trazendo aí mais um mentorado, mais um aluno aí que conseguiu aí conquistar essa certificação, conseguiu conquistar aí mais um exame, né? Então, mais uma vez lembrando que o intuito aqui do podcast é reconhecer realmente a dedicação como a do Tércio, que correu atrás,
fez a lição de casa e conseguiu conquistar aí em 2024 a sua prova 082. E 2025 tem mais, Tércio. Obrigado. Vamos para cima Eu que e agradeço. vamos lá. Sucesso. Valeu, pessoal. Boa noite para todos. Tchau, tchau.